Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco como foi a experiência de viajar aqui na Arábia Saudita e mostrar aqui também como é a vida de quem é de fora e mora aqui, né? É um país tão restrito, vou morar aí, vai ser ruim. Nós estamos indo para academia agora. A Michelle tá com uma roupa não convencional de Arábia Saudita. Você não imagina que uma mulher possa andar assim aqui. E realmente ela andasse na rua seria estranho. A gente tá dentro de um condomínio, que é um condomínio onde a maioria das pessoas que moram aqui são estrangeiros que vieram trabalhar aqui. Embora tenha muito saudita que mora aqui, mas a ideia desse condomínio mesmo é ser um ambiente à parte de toda a Arábia Saudita, vamos dizer. Todos os outros vídeos a gente viveu na Arábia Saudita e aqui a gente está dentro de um conglomerado com regras diferentes. É, um negócio mais liberal, né? Principalmente questão de vestimenta. Eu falei em muitos vídeos, né, sobre eu me sinto à vontade de pôr o braço pra fora, eu acho muito tranquilo, mas aqui eu não me sinto à vontade de andar de shorts na rua. Daria, por conta do clima, daria, mas aí eu não sei o que aconteceria, qual seria a reação das pessoas ao me ver de shorts. Inclusive, quando você vem pra cá, quando você lê, né, eu acho que até uma página oficial e tudo, eles dizem pra você se vestir com recato. Orientam você a vestir calça. Na verdade, via de regra, acho que a mulher tem que cobrir abaixo do joelho, né? O homem também deveria, só que a gente viu o homem de shorts e passa. Mas acho que a mulher causaria mais espanto. Eu perguntei pra muitas mulheres, tanto sauditas quanto não sauditas, o que aconteceria se eu usasse um shorts desse tamanho aqui na rua. Ninguém sabe dizer o que aconteceria. Então, na dúvida, eu não usei os shorts na rua. E quando eu digo que não sei o que aconteceria, é no sentido de pode não acontecer nada, pode ser que eu seja multada, pode ser que a polícia venha conversar. Então ninguém sabe, realmente ninguém sabe o que aconteceria. Pode ser que venha alguém reclamar, né? Mas aqui dentro, a gente falou, pode saudita morar e o saudita que quer morar aqui, ele sabe que aqui é liberado. Então, se ele se ofender aqui, ele tá errado. Ele veio morar aqui porque ele quis, ele já sabia disso. A liberdade aqui é tão grande que diz que aqui a galera anda de biquíni, vai de um lado pro outro, as mulheres vão de biquíni. Vamos entrar aqui para mostrar para vocês a academia, ó. Aqui tá o Renan tranquilão, ali tá o moço, estão as meninas, tem uma senhora, todo mundo junto, todo mundo misturado na academia. Não vamos ficar filmando muito aqui porque é chato filmar a academia, né? Tá na moda agora a galera do Instagram que fica na academia enchendo o saco. Mas daí vamos explicar aqui fora. Deixa eu mostrar aqui, ó, que eu acabei de vir dar uma olhada. Aqui tem uma sauna, aqui tem uma piscinona. Não é piscina, né? Como chama isso? Acho que não é de massagem, né? E aí é pra homem, pra mulher, né? Aqui é normal a mulher ir com essa roupa pra academia, tá? Pode ir, só que as academias lá fora são assim, pra homem ou pra mulher. Não tem academia mista. Então, se a gente quisesse ir pra academia, eu teria que ir pra uma e a Michelle pra outra. E aí as academias femininas são tudo tampadas, né? Não tem aqueles vidros que você vê lá dentro, nada. A do homem, às vezes, você olha e consegue ver os caras lá dentro, mas a das mulheres é totalmente coberta. Aqui também tem o armário, ó, que a galera não usa, né? Porque a galera já mora aqui, então eu imagino que não usa o armário. Mas, ó, tudo misturado também. A ducha é aqui, a porta é dessas que você não vê dentro, né? Mas aqui é homem e mulher que vão tomar banho no mesmo ambiente também. Esse aqui já é até liberal demais, né? E aqui tem a piscina, ó. Piscina que você pode ver de sunga, de biquíni, pode ver normal aqui. Só não tem ninguém agora porque acho que o povo tá trabalhando e também tá meio frio. Embora a água seja um pouco aquecida, essa época de inverno, né, a galera passa um pouco de frio aqui. Mas, pode falar, amor. Não, se a gente vier a outra hora que tiver gente, a gente dá uma mostrada aí. E aqui assim, ó, a piscina tá aqui, tem até um bar aqui. E a academia tá aqui, né? Então, normal. Se tiver uma menina tomando banho aqui de biquíni e tiver um cara ali na academia, normal, não tem problema nenhum. E aqui a única coisa que não pode é bebida alcoólica, mesmo sendo aqui dentro, o bar só serve tipo café, assim, ó. Inclusive é do Starbucks, tem um Starbucks aqui dentro. Sobre essa questão da bebida alcoólica, a gente viu que eles liberaram agora para as embaixadas. Pessoal que trabalha na embaixada tem direito a trazer, né, das viagens, uma certa quantidade. Então, algumas pessoas conseguem beber tendo conhecido na embaixada, né? E consegue lá. Você pode, inclusive, se a polícia te parar na rua com um uísque, você não pode ficar bebendo na rua, né? Mas se estiver no carro ali com uísque, a polícia vê e você fala: ah, não, eu trouxe de um amigo que mora na embaixada ali, ou eu trabalho na embaixada. Aí, teoricamente, não teria problema. Você fala: ah, não, beleza, trouxe por meios legais.
E também diz que tem algumas embaixadas que fazem festa aqui, que aí tem cerveja, uísque dentro ali do que eles conseguem trazer, né? Na verdade pode ser ilimitado, né? Se eles forem trazendo e acumulando. A gente não sabe a quantidade que eles podem trazer, mas tem ali um limite que é permitido para cada membro da embaixada e eles organizam do jeito que eles querem. E a gente não foi convidado para nenhuma festa na embaixada, então a gente não sabe muito bem como funciona. Rola a lenda também que o pessoal aprendeu a fabricar bebida alcoólica em casa. Essa a gente também não pode falar porque essa a gente também não provou. Então a gente não sabe se é real ou se não é. A gente ninguém ofereceu pra nós. Assim, né? Algumas pessoas dizem que conhece alguém que arranja. Mas não sabemos. Ah, aqui tem uma outra coisa, ó. Aqui dentro desse condomínio é bem legal, assim. Aqui tem um supermercadinho. Ali atrás, na hora que a gente tava gravando, a gente passou numa quadra. Então as pessoas conseguem, tipo, vir no supermercado de shorts. Oh, uma coisa normal para qualquer lugar do mundo. Aqui dentro desse condomínio na Arábia Saudita pode. Esses condomínios hoje, eles são muito importantes aqui, porque assim, a gente viajou um monte aqui. Vocês viram que a Arábia Saudita é um país que está em obra, eles estão fazendo milhões de coisas aqui. Então precisa ainda de uma força de trabalho do exterior para vir para cá, para ajudar, para pensar, para trabalhar, mão de obra da cabeça, mão de obra do corpo. Precisa de uma mão de obra de fora. E pra gente que é turista, tá tudo bem ficar aqui um mês, eu, por exemplo, né, vou colocar pra mim, andando sem shorts, andando de calça na rua. Mas para as pessoas que vêm, para as mulheres que vêm, é muito importante que ela vai ficar aqui 2, 3, 4 anos. Ter um lugar que ela possa se sentir tranquila, com roupa, com cultura, vamos dizer assim. Esses condomínios, eles costumam ser mais caros, tá? Se você fosse pegar um outro condomínio nesse igualzinho aqui, só que sem essas liberdades, né, seria bem mais barato, um custo-benefício melhor. Só que aí o cara que vem trabalhar aqui e negocia ali com a empresa, né, fala, às vezes é a empresa que paga o condomínio, né, então o cara fala, eu quero ir, mas eu quero a liberdade, pelo menos na minha casa, eu poder andar ali sem camisa, aparecer na janela sem camisa, né, poder comprar coisa. Então por isso que o saudita não mora aqui também, né? Tem muito saudita que não liga, tem muito saudita até que quer, né, poder andar assim também. Só que aí pra eles o custo-benefício fica ruim, né? Vir morar aqui, vão pagar mais caro quando poderiam pagar mais barato num outro lugar com as mesmas regras lá de fora. E aqui tem, por exemplo, os enfeites de Natal e tal. Provavelmente quem mora aqui é um cristão, né, que celebra o Natal. Aqui nos países muçulmanos a gente já viu eles celebrarem uma coisa parecida com o Natal, que geralmente é o Ano Novo, né? O Ano Novo eles põem esses enfeitezinhos de Natal, às vezes põem Papai Noel, trocam um presente, mas ali tá escrito, né, Feliz Natal. Então essa decoração é de Natal mesmo, não é de Ano Novo. E se, por exemplo, um cristão, ele mora num ambiente que a maioria das pessoas ali professam a fé no islamismo, pelo que a gente percebeu, ela também poderia colocar ali o enfeitinho de Natal dela. Essa intolerância religiosa que muita gente imagina que tenha, a gente não sentiu isso em momento nenhum. Tanto que todo mundo perguntava, vocês são muçulmanos? A gente falava, não, a gente era cristão e tudo bem, normal. Estamos continuando aqui agora para mostrar umas coisas bem sauditas aqui. Então, como vivem os sauditas mesmo, aí já estamos de calça comprida de novo. Aqui a gente está num festival do camelo. O camelo é algo bem importante que a gente está tentando entender ainda, porque esse festival é no meio do deserto, no meio do nada, assim. Então, aqui tem umas ovelhas, ó. A gente está de carro aqui. Vamos ver aqui qual é dos bichinhos. E é bem saudita mesmo, porque aqui, pelo que a gente tá vendo, aqui é tudo ovelha, ó. E desse lado também é tudo ovelha. Então, provavelmente, nesse lugar que a gente tá, além de repente negociar camelo, a galera deve vir aqui pra negociar camelo, eles devem negociar ovelha também, né? Olha o tamanho da bunda da ovelha. Nossa, é mesmo. Porque, olha aqui, amor, que peluda é essa também, esses aqui. Porque a carne do carneiro, a carne da ovelha é muito consumida aqui. Então eles devem vir pra comprar, pra reproduzir, não sei. Mas eu acho que isso aqui, essa galera que tá aqui mesmo, tá toda pra vender as ovelhinhas deles. Bom, vamos procurar o camelo. A gente achou que ia ser mais fácil de andar aqui. A gente tá tentando entender, mas vamos ver onde a gente acha camelo. A gente quer ver se acha leite de camela pra provar.
Aqui é um super espaço, né? Então vão acontecendo várias coisas soltas, assim, por isso que a gente... É muito grande. Tem uns postos de gasolina. Hello, salam aleikum! Então a gente tá com dificuldade de achar as coisas aqui. Ah, aqui, amor, ó, o carinha tá levando um camelo aqui, ó. Ó, ele tá levando o camelinho dele. Só tem doido nesse país, isso que eles não bebem, imagina se o povo bebesse. Doido no bom sentido, a galerinha animada. Mas a gente parou aqui porque a gente queria mostrar isso aqui, gente. Olha o tamanho desses panelões que tem aqui, ó. Tudo essa região aqui é região de venda. É, amor, fica ali do lado da panelona aqui pra gente ter noção. Ó, enorme. Nossa senhora. E a galera tá acampada, esse festival é de vários dias, né? Então tem os acampamentos aqui. A galera vem acampar, acho que quem é da região aqui pra vender, né, as coisas deles. Hello. Where are you from? Brasil? MashaAllah. Brasil. Saudi Arabia. Ah, shukran. Ali, amor. وش ليش برازيل A galerinha tentando falar em árabe aqui com o Renan, ó. E aqui embaixo são todos os fogões, ó. Tem fogão de vários tipos que se ajustam ao tamanho da panela. Você tá com água? O carinha deu água pra gente no carro. Ai, que querido! E acho que achamos o lugar, então, ó, é aqui, ó, no desertão mesmo, os camelos estão espalhados aí, ó, cada um com o seu camelo negociando. Tem uns acampamentos pra lá, e aqui, ó, aqui já tem um monte de camelo concentrado, ó, camelão aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de dromedário, né, e, ó, eita, não sei se ele cospe na gente, vamos olhar meio de longe aqui, mas é o de uma corcova só. Oi, camelo! Eles têm camelo de várias cores, ó. Conhecia esse aqui, né? Essa cor mais marrom, mas olha, tem o camelo que é bem branquinho e tem os camelos pretos também. Todos levantaram agora. E a gente viu algumas curiosidades do camelo vindo pra cá. Uma delas a gente achava que essa corcova dele era tipo um reservatório de água, né? Mas na verdade diz que é pura gordura e ele consegue sintetizar essa gordura aí pra pôr água no corpo, né? Jogar mais água aí quando tá sem beber. Ele aguenta ficar até 2 semanas sem tomar água, né, que a gente viu. E numa tomada só ele consegue tomar mais de 100 litros de água. Não, e aí a gente aqui, os camelos começaram a se movimentar. Salam aleikum! Salam aleikum! Eu pensei, nossa, a gente tá... Os camelos estão fugindo da gente, mas é porque o carinha tá colocando comida, ó. Aí eles estão indo pra lá. E aqui a gente vê, ó, como a natureza faz as coisas de maneira perfeita, né? Além dos camelos conseguirem isso da água, de guardar comida e depois fazer a comida virar água, porque aqui onde eles vivem precisa disso, ó o pé do camelo. O pé do camelo, a pata dele é um negocinho assim, ó, que é para que eles possam caminhar mais fácil na areia. Não sei se a gente vai conseguir chegar perto de um para mostrar, muito perto, mas ele também tem uns cílios grandões, ó, que é pra areia do deserto, né? Quando vem o vento, o cílio protege bem o olho dele. Olha só, aqui tem um mais escurão, ó. Eles são simpáticos, ó. Eu fico olhando com um cara simpático. Aquele ali parece que tá brabo, mas esse aqui tá bem simpático, ó. Oi, camelo. Aqui eles chamam camelo de Jamal, algo assim. Ó a pegada do camelo, enorme, né? Ó. Are you enjoying it? Yes, yeah. MashaAllah. First time? O legal aqui é que toda hora que a galera vê a gente aqui com o cara de gringo parado, eles vêm para conversar também, ó. Os meninos que estavam nesse carro aqui, ó, eles falaram pra gente, vamos ali tomar um café. Aí eles falaram, segue a gente que a gente vai levar vocês pra tomar um café. E aí a gente tá com o Rafael e a Cris aqui, que a gente já mostrou a Cris no outro vídeo. E a gente não perde a oportunidade. Falou, vem, e aí veio todo mundo pra tomar um café junto. A gente andando aqui, ó, aí o moço ali daquela barraquinha que tá aqui ficou chamando, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o Renan foi lá fazer amizade, ó. Não perde a oportunidade. Salam aleikum, salam aleikum.
yes. Yes. Good ولا no good? Very good, Saudi Arabia. تفضلوا قهوة شاي. شكرا. حقكم واجب اللي على راعي المحل. لكم عشاء بنتعشى الليل سوا. ميت أكل. شكرا. كبسة. أكل. أكل عشاء. عشاء. Acho que eles estão convidando pra comer. Yes, Saudi Arabia friends. Yes. هذا عشاء يجينا الضيف لازم نذبح له. تعرف ترمي إنجليزي. Yes. ولا عزمهم. My friends. انك تبغى تدعيهم صوبك. لا والله ما يتعدى ما يتعدى ضامي. Nice to meet you. شكرا. حفظ رجليك. You too. Ai, que saudade que eu tava disso já. Bye bye. Eles estão propondo uma brincadeira aqui pra falar palavras em árabes que a gente conhece. Jamal? Olha que legal, a gente entrou aqui numa salinha reservada e aí eles pediram um café aqui pra gente poder compartilhar. Welcome. We want to serve you more, but this is what you have now. Sorry for that. No worries. E a gente aprendeu mais uma coisa aqui sobre o ritual do café, ó. O café eles sempre vão servir pouco, que é pra você continuar tomando e continuar aqui com todo mundo. Se eles servirem muito café pra você, é porque aí é pra ir embora. Já não querem mais tua companhia, vai embora. E eles trouxeram numa bolsinha, ó, esse doce aqui, que é feito com tâmara e leite de ovelha. Aí eles jogam alguma coisa em cima aqui que eu não consegui identificar, a gente provou, é bem gostoso. A gente não entendeu bem a receita, se cozinha ou se é só misturado. Mas, gente, isso aqui é maravilhoso. Agora é a hora do chá. It's a tea, but with some combination. How do you like the sugar? How do you like it? I think that's why I'll do it in here. E aqui sempre que vem chá, vem folhinha de hortelã também pra colocar no chá, ó. Ó, eles falaram que vão dançar essa música e eles pediram, hein, gravem a gente dançando, porque eu quero ficar famoso no Brasil. Mas falaram brincando, eles só vão mostrar pra gente como é a dança tradicional daqui. You have a different dances, you know. Every region have their own dance. This is the middle region. This is the most common dance, yeah. Dance, we all dance it, yeah. Essa última dança que a gente mostrou pra vocês é uma dança que eles falaram que fazem, é uma dança tradicional que antigamente representava a vitória em casos de guerra. Sempre que eles venciam, eles faziam aquele tipo de dança. Aí agora ele falou, vamos ali fora que tem mais um tipo de dança pra vocês verem. Que é essa dança que esse moço tá fazendo, ó. Ai, Shukran! Levaram o Renan pra dançar, ó. Renan nem gosta dessas coisas. Até na hora da despedida ele colocou a galerinha pra dançar, ó. Tadinho, ele foi colocar logo na cabeça do Renan que tá cheio de cabelo ali. Thank you. Thank you. Thank you, nice to meet you. E já nos despedimos da galerinha ali, eles falaram que aqui tá rolando leilão de camelo. Essa é a área que a gente chegou no começo, ali que tinha os camelinhos, tá lotado, olha quanto carro, tá, não para de chegar gente aqui. E aí, pelo que a gente entendeu, o leilão tá rolando aqui, ó, tem até alguém falando no microfone.
E só pra vocês terem uma noção mais ou menos de quanto tempo decorreu tudo isso, desde que a gente veio aqui, foi lá, tomou um café e voltou. A gente ficou umas 2 horas tomando café, chá e fazendo dancinha. E aí, cada vez que a gente se despedia, apareceu um convite novo, né? Tinha um senhor lá, falou, agora vem tomar chá com a gente. Mas aí a gente veio aqui, ó. Olha lá o leilão rolando. Olha só, não sei se esses aqui já foram negociados ou estão aqui esperando para serem negociados. Provavelmente estão esperando, daqui a pouco vão levar eles para lá. E é ali que tá rolando, ó, o carinha gritando, ó, quem dá mais, tá aí não sei quanto. Aí a gente perguntou, eles falaram que esses camelos aqui do leilão são camelos normais, né? Valem aí na faixa de $1.000, $5.000, dependendo aí da cor, da força dele. Mas que os camelão mesmo, tem um concurso de beleza aqui de camelo, inclusive. Os campeões aí pode passar de $1 milhão. Esse bebezinho aqui, ó, a gente tá achando que ele é bem novinho, porque parece que ele tá até com um cordãozinho ali umbilical ainda. E ó, gente, meu Deus, ele tá muito perto. Olha só. Ei, você é uma mamãe! Você é uma mamãe camela! Olha só. Ó, o carinha convidou a Michelle pra entrar lá, pra fazer carinho no bichinho. Oh, diz que tem um dia, tá até o cordão umbilical ali ainda. Ah lá. I can touch? Yeah, sure. You can't touch the baby. Just she knows. She knows you are a friend. Ah, she's a friend. Yeah, you know you are a friend. She's not afraid from you. Just friend. O carinha falou que ele acabou de comprar esse camelo, foi R$100.000, né? Nossa senhora! Olha só. Olha lá, vai pôr o bebezinho pra mamar. Ai, gente, que coisa mais fofa! Ai, meu Deus, eu passei a mão no cabelo, não acredito! E todo mundo me filmando pensando, bobona aí, ó. O moço que convidou a gente pra entrar, então, ele comprou esse camelo aqui por 125, esse aqui por R$200.000 e nesse aqui, ó, ele pagou 250 mil. Gente, ele é enorme, é que eu não sei se vai dar pra perceber, mas esse aqui é grande de verdade. Olha só, nossa senhora, ó, o pessoal aqui do lado dele. E é legal mostrar ali, ó, no caminhão tem um símbolo do Snapchat. Aqui eles usam muito Snapchat, a gente nunca viu ninguém que usasse, mas aqui eles usam. É mais normal que usar Instagram ou qualquer outra rede social. Oi. Deu fome agora e aí a gente parou em uma barraquinha aqui, ó. Tem várias barraquinhas aqui, tudo barraquinha de comida. Aí a gente encostou nessa daqui, vamos pegar alguma coisa pra comer. Pedimos um pão desse aqui, ó, já pra comer. Falou que vem recheado de queijinho dentro. Ela recheando o pãozinho e depois ele vai vir aqui no forno. A gente já mostra o forno pra vocês, mas ó, não é regulado não. Ó. E aí gruda aqui na parede. Tô bem do lado contrário, mas olha só. Ah! Pedimos 10 desse e pedimos esse aqui também. Ó, saiu aqui o pão que ela fez na hora, que tal? É uma delícia. E vai muito gergelim, vai 2 tipos de gergelim. O sabor do gergelim é muito forte. O queijinho, ó, derretendo, tudo bom. E aqui é legal que a gente tava conversando agora com a Cris e o Rafael e eles falaram a mesma coisa. Tudo aqui é bom. Nunca você perde uma comida e você fala, não devia ter pedido. Tudo que você pede é bom. E aí a gente tava comendo aqui, chegou o carinha, começou a falar, falou em espanhol com a gente, umas palavras. Aí o outro carinha veio falar aqui, ó, não precisa pagar porque ele já pagou a conta de vocês. O chá. É, o chá, A gente pediu 4 chás, aí ele falou... na verdade, ele viu a gente comendo e falou... Eu vou pedir chá, eu faço questão de pedir chá para que vocês comam com chá. Aí a gente falou, a gente já pediu. Ele falou, então eu vou pagar o chá. A gente acabou de ganhar mais comida. Meu Deus do céu. O moço tava aqui também e
veio, conversou com a gente, perguntou de onde a gente era, fez amizade e aí, claro, ele trouxe mais comida. E aqui tem um chocolate muito bom chamado Bostani. E amor? Não posso, eu tô de promessa. Tá, o moço não tá de promessa, eu tô. E a loja é chiquérrima, olha só como ela é dentro. Nossa! Aí, bom, galera, a gente vai mostrar um lugar aqui, ó, que é um famoso também, diz que tem lugares do mundo, mas a gente meio que caiu num golpe, porque tem que pagar a entrada aqui, e aí a gente veio com a GoPro e falaram, não pode GoPro. A gente falou, beleza, vamos guardar na mochila e não pegar. Mas aí o cara confiscou ali e quer cobrar 50 reais pra guardar, pra pôr no guarda-volume. Aí, tadinha, a Cris aqui falou, gente, eles estão aqui, eles querem filmar, querem mostrar como é e tal, não sei o que. Eles são do Brasil. Aí o cara falou assim, tipo, se explodam, tem gente que vem da Alemanha. É, ó, mais um que caiu no golpe ali, ó. Ou seja, se vierem aqui, preparem-se que é um golpe. Eles querem atrair turista e faz essas palhaçadas, né? Cadê o senhor príncipe? Senhor príncipe, por favor. As pessoas, elas querem entrar, elas querem filmar, elas querem compartilhar o que elas viveram. E se não puder, bota um anúncio bem grande, olha, na hora de comprar o ticket não é permitido entrar com câmera. Porque querer mais R$75 só pra guardar a câmera é golpe. Aqui atrás é o guarda-volume. Aí eles pegaram a gente ali na entrada, o cara segurou a câmera assim, ó. Ele não soltou a câmera de jeito nenhum. E aí ele escoltou a gente até aqui. Eu digo escoltar porque ele vem junto o caminho inteiro segurando a câmera e ele fica ali vendo se você pagou, se você não voltou a mala na mochila. É bem absurdo, assim. A ideia desse lugar aqui, ó, é representar vários lugares do mundo. Custa 30 para entrar aqui, ou seja, a câmera é mais cara do que a pessoa aqui dentro. E, bom, vamos dar uma olhada nessa parte que a gente tá, acho que seria a parte daqui mesmo, a parte da Arábia Saudita. Quer dizer, dá uma volta aqui, se você não pode viajar pela Arábia Saudita, você pode andar por aqui. Aqui tem várias barraquinhas de comida, daria para fazer um vídeo legal de comidas aqui, se eles deixassem as pessoas filmar. Vamos provar a bolinha! É gostoso. Pra mim ela podia ser um sonho com textura de Cheetos. Pra mim ela é um bolinho de chuva crocante. A gente comeu e a minha raiva passou um pouco, porque comer acalma a gente. O problema não é eles proibirem só a entrada, bom, da câmera, né? A gente ficou muito chateado de proibir a entrada da câmera. É cobrar 50 dinheiros. Porque assim, ó, ou você paga esse dinheiro, ou você perde o valor da entrada, entende? Então você sai de longe, você pega um transporte pra vir pra cá, porque não chega ônibus, não chega metrô aqui. Aí você paga pra chegar aqui. Pra chegar aqui o cara fala, ó, ou você paga 50 reais pra guardar sua câmera, e ele segurou a câmera igual um bebê, ele não soltava. Ou você perde o dinheiro que você pagou de entrada. Não, foi golpe. Não, já foi na malandragem. E bom, pelo menos estamos com o nosso cartão da Nômade aqui, ó, que serve pra gente pagar tudo no exterior. Inclusive, quando passa a perna na gente, a gente consegue pagar as passadas de perna. Bom, quem acompanha a gente já conhece, né? A gente já mostrou esse cartão. Ele, na verdade, a Nômade é uma conta em dólar, né? Você abre ali, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, nada. E aí você vai fazendo Pix para essa conta e ela converte para dólar. E esse dólar você pode usar no exterior, até em países que não usam dólar, como é o caso daqui. É a forma mais barata de você gastar dinheiro no exterior. Você pode comparar as taxas dele com qualquer cartão de crédito. Você pode pegar qualquer cartão de crédito internacional, as taxas da Nômade vai ser menor. E também é mais barato que você trocar dinheiro na casa de câmbio e mais seguro também. Então, fica a dica aí pra quem for viajar, vale a pena fazer essa conta. Salman. What's your name? Renan. Welcome. Thank you. Say hello to Brazil! Hello. Hello! Say hello to Brazil! Brasil! Ah, Animal! yeah! A galerinha aqui na Arábia Saudita é tão legal que você fica brabo com uma coisa, mas já passa, né? E a gente tem esse cupom aqui, ó, o MSF VIP, que se você abrir a conta e usar ele e fizer uma transferência de pelo menos R$500, uma operação de câmbio, você já ganha um acesso à sala VIP em Guarulhos. Eles têm uma sala VIP bem legal lá, que você pode comer, beber de graça. A única coisa é que o nosso contrato com a Nômade já está encerrando.
E aí esse cupom só é válido até janeiro. Então se você for viajar ali dezembro, janeiro, vale a pena fazer. A gente tá na luta com eles para renovar, tá? A gente tá falando, ó, a gente renova aí, mas a gente quer que mantenha esse cupom aqui. Então, se tudo der certo, vai estender, vai dar pra viajar depois, vai dar pra usar. Mas nesse momento que a gente tá gravando, por enquanto o cartão só é válido agora até janeiro. Então, o cupom! É, o cupom. Então, se você for fazer, vale a pena fazer agora e já aproveitar. Ah, esqueci de mencionar na hora ali, mas com o nosso cupom você ainda ganha até $50 de cashback, dependendo aí do valor da primeira transação que você fizer. Esse cartão é aceito em mais de 180 países e tem outros benefícios que você consegue também. Então dá uma olhada no site da Nomad, baixa o aplicativo, pega o QR Code aqui. Onde se quiser dá uma lida lá que tem bastante coisa legal, além da economia com o câmbio. Então, dica legal aí, galera. E nós estamos aqui no Brasil agora, ó. Esse aqui, ó, é o Brasil pela visão desse parque aqui. Ele tem as araras ali, que acho que é a única coisa brasileira dessa parte, né? E, bom, tem até dinossauro no Brasil, eu não sei se vai dar pra olhar. Ah, lá, ó. Cadê os o ovos de dinossauro. Lá. Aqui em cima também, ó. Quer dizer, não é o Brasil, é a Amazônia, né? Vai que a Amazônia peruana é assim, tem dinossauro. E agora a gente tá numa parte que tá misturando Veneza, na Itália, com a China. Porque aqui dentro vai ser tudo China e aqui eu acho que esse riozinho deve ser mesmo para representar Veneza, né? Vamos entrar aqui na China. E o legal é que até as vendinhas que tem aqui são representando as coisas que vendem no país. Então, ó, aqui tem uns pijaminhas. É pijaminha, roupinha, né, de dormir. E a gente viu realmente umas vovozinhas assim, chinesa, usando uns pijaminhas assim, de 2 peças, nessas cores quando a gente esteve na China. Aqui tem restaurantes chinês, aqui tem produtos feitos na China. Talvez o chinês olhe alguns elementos aqui e fale, né? Nada a ver com a China também. Talvez todo mundo em outros lugares olhe lá e fale, nossa, a Amazônia é assim mesmo, porque eu já vi foto. Mas, bom, pelo menos é legal, é legal. Agora a gente tá mais feliz. Vamos continuar aqui então. Aqui tem a Turquia, que mais que temos? Pra cá, não sei que país é, talvez seja o Marrocos ou a Pérsia. Na Turquia a gente entrou, não era tão legal assim, era mais umas lojinhas só, bem pequenininho. Vamos ver esse aqui tá mais promissor. Vou tentar traduzir essa plaquinha aqui pra ver se diz o que é. Tá escrito aqui o Marrocos, ó, o Marrocos a gente não conhece ainda, vamos ver se vale a pena ir pra lá. Eu não sei se é porque a gente já assistiu muito filme, assim, mas o Marrocos eu tenho a ideia de que vai ser tudo, não tudo, né? Mas que os mercados, assim, vai ter sempre esse negócio que tem aqui em cima, assim, ó, o tecido para proteger do sol. Eu acho que aqui fica interessante porque ele dá meio que aquela visão mais que você tem do país sem as partes, digamos, mais atualizadas dele, né? Porque eu imagino que o Marrocos seja com essa cara assim, só que aí... Thank you! Só que aí vai ter ali uma loja vendendo tênis, uma loja vendendo CD falsificado, uma loja vendendo videogame. Aqui não, né? Aqui é só aquela visão mais de filme, assim, do país. E olha que legal daqui a vista do Japão, ó. Vamos indo pra lá agora. Aqui do lado é a Itália, a gente deve passar pela Itália primeiro. Lá ó, fica a Grécia. Poxa, é bem legal aqui mesmo. A gente queria estar filmando com outra câmera que fica melhor, mas acho que o celular vai dar uma imagem legal. Aqui tem o Hotel do Vampiro, ó. A galerinha aqui curte esse negócio também de vampiro, escape room, bruxaria e tal. Eles curtem muito Harry Potter. Bom, se alguém se ofendeu com o estereótipo do Brasil ali de ter dinossauro, imagina pro italiano o restaurante se chama Máfia. Mas acho que o pior foi isso aqui, ó. A pizza italiana é Domino's. Nossa, o italiano aqui fica bravo igual a gente ficou com o dinossauro. Acho que é por isso que eles proíbem câmeras. Se o italiano vê um vídeo desse no YouTube... vai ficar nervoso. E ó, prestem atenção na musiquinha. Tá rolando uma música mais italiana por aqui. Essa parte também da Itália tá bem legal, ó. Aqui tem uma torre que tem bem cara de torre de igreja italiana, assim. E tem um carrinho pequenininho aqui, ó. E aí ele tá com as cores da bandeira da Itália. Vamos virar aqui pra frente. Ó. Ah, foi legal. Eu achei a Itália bem legal também. E aqui várias pontezinhas, né? Igual Veneza, que é uma cidade que é cheia de ponte. Mudamos o ambiente, hein? Repare na música. Neste momento nós estamos entrando na Grécia.
Será que nesses lugares vende imãzinho assim, eu visitei a Grécia, e a gente pode comprar dos países que a gente foi e não comprou? Ou podia ter assim, eu visitei a Grécia da Arábia Saudita. Esse ia ser bem personalizado. O Egito, aqui o Egito, uma foto bem tirada aqui, dá pra acreditar que você tá no Egito de verdade. Aí a gente tá aqui de noite porque aqui abre às 4 da tarde, tá igual praticamente tudo na Arábia Saudita, então se vier pra cá é bom saber isso. Não planeja assim, nossa, eu vou acordar às 8 da manhã, fazer um monte de coisa pra render o dia. Dorme até tarde, acorda às 1 da tarde e começa a fazer o dia no fim da tarde ali. Essas coisas abrem tarde também vão até 1, 2 da manhã, tá? Então aqui é bom você trocar o dia pela noite pra aproveitar bem. A esfinge, o rosto bem parecido mesmo, até com o nariz quebrado eles fizeram. E agora chegamos na Índia, o Taj Mahal. O Taj Mahal não tá muito legal, mas bom, pelo menos a vantagem é que aqui acho que você pode comer comida de rua sem medo de passar com dor de barriga, né? Aqui é a Pérsia, o atual Irã. É legal ter o Irã aqui, porque a Arábia Saudita e Irã não se bicam muito bem, né? Mas tá aqui, representando o Irã. Vamos torcer que as tretas tenham ficado pra trás, e agora seja o começo aí de uma amizade entre os dois países. E olha só, os famosos tapetes persas. Tomara que no futuro eles falem assim, lembra de quando a gente era brigado? Mas aquela vez que eu fiz o Irã lá dentro da Arábia Saudita, já foi pra mostrar que foi passada, a gente é amigo. A gente tem aqui até uma parte do México, olha que legal. E aqui a gente tem uma pichorra. Uma pichorra. E aqui Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo. Já foi 2 do mundo moderno, né? É mesmo. E finalmente, depois de rodar o parque inteiro, finalmente chegamos ao Amor. Japão! É. Já estamos quase completando a volta ao mundo. É mesmo! Olha só o Japão. O Japão é a parte mais iluminada do parque. E eu achei legal, tem até o Megazord ali na frente. É o Megazord, amor? Acho que eu não sei. Olha lá o robozão, eu não sei do que é, se é só um robozão genérico. O do Japão é um dos mais legais de olhar, assim, esses painéis e tal. Aí é engraçado, porque aí dá uma misturada aqui, por exemplo. Ali diz que tem show de dança tailandesa e tal, mas no geral é bem feito, bem legal. Essa parte que a gente tá agora é a parte dos Estados Unidos. E, gente, simplesmente tem um Good Burger aqui. Amor, conta do Good Burger, conta. Que a Michelle é fã de Kenan e Kel, e aí o Kenan e Kel trabalhavam no Good Burger. O Renan adora Kenan e Kel, a gente maratonou Kenan e Kel e eles trabalhavam no Good Burger. E eu tô aqui pro Renan, vamos lá comer o lanche, E ele não quer assumir que ele é fã. E os Estados Unidos é bem cara de filme de sessão da tarde, né? Que o pai levava o filho nesses negócios aqui, nas festas que eles tinham naquela cidade pequena. E aqui atrás tem o negócio da Pepsi, bem americano, um refrisão. Aí aqui, ali tem o King Kong. Vamos andar pra lá pra tentar ver o King Kong de frente. Um táxi amarelo. E também temos um pedaço da famosa Rota 66. E agora sim chegamos na Turquia de verdade. Aquele lá atrás acho que era um genérico só. E bom, a Turquia, será que nessa viagem a gente finalmente conhece a Turquia, né? Porque tá difícil. Eu tava pensando, a gente andou aqui por vários lugares que a gente viajou o ano passado, quando a nossa viagem terminou na Turquia. Essa aqui também tá terminando na Turquia, aqui o parque, hein? Nossa! E estragou a nossa teoria, o último não foi a Turquia, tem uma França ainda. E olha só que legal, aqui tem um labirinto, pra quem é criança, né, que é baixinho, deve ser legal, se perde mesmo. Filme! Você pode ir de joelho ali, aí se perde também. Eu achei que você fosse falar, você pode ir brincar que pra você dá igual. Vamos ver se dá a tua altura ali. Quase. Tudo que tá acontecendo aqui. Entramos no labirinto, mas a gente é muito alto. A gente tá vendo todas as saídas. E aqui tá a Torre Eiffel e aqui tá o Arco do Triunfo.
E acho que a torre aí foi o mais fotografado aqui, ó, também tá cheio de gente. Ela é pequenininha, mas engana aqui, ó. Se você tirar a foto bem tirada aqui, ó, parece que você tá em Paris mesmo. Vamos lá recuperar a nossa câmera, então tomara que não cobre pra devolver, né? Não seja 50 reais pra guardar, mas 50 pra pegar de volta. Aqui tem um outro, que é Nova York deles. É que essa aqui é grátis de visitar. Vamos torcer que aí não encrenquem de novo. Não tem que pagar mais 50 pra guardar a câmera. Vencemos! Entramos com a câmera. Eu ouço os aplausos, eu ouço a gritaria, eu ouço a galera ovacionando, eu ouço! Não sabemos se vamos poder ficar por muito tempo com ela, mas entramos, não tivemos que pagar. Aqui é grátis por enquanto. Tem uma catraquinha desativada ali, mas eu acho que logo vão começar a cobrar para entrar aqui também. A ideia aqui é ser tipo a praça famosa lá de Nova York mesmo. É legalzinho, se cobrarem entrada vão ter que oferecer mais coisa, porque também não é tão legal assim, a ponto de valer a pena pagar. Mas quando tá de graça vale a pena visitar. Ele fica na frente daquele do mundo lá. Esse aqui é aberto o ano todo. Aquele lá só abre no inverno. Então se você vier pra cá no verão, não vai conseguir ver aquele lá. Esse aqui não, dá pra ver sempre. E tem bastante essas esculturas aqui, ó. Quando a gente foi pra Londres, a gente viu bastante esse cachorro com corpo de pessoa. Esse aqui é uma coelha com corpo de pessoa. Aqui tem a explicação que é de um artista de Londres, mas não dá muitos detalhes. Eu tinha falado ali atrás que não era muito legal, mas achei que era só aquilo, mas é um monte de coisa, tem bastante coisa. Você vai andando aqui, ó, vai descobrindo mais. Tem o negócio do Pugby aqui, é legalzão mesmo, né? Olha aqui atrás o negócio, do que você falou que era? Que parece do Pernalonga, né, a caixa d'água. É, do Looney Tunes. Tem bastante coisa aqui. Aqui atrás tem um negócio que é tipo, esses negócios de realidade virtual, eu não sei, mas que usa óculos, usa arminha. É legal. Eles têm bastante essas escape room também, né? Ali é uma, ali é outra. Eles têm esse bananão também. Acho que você derruba os negócios ali e você ganha um bananão. Ó, esse aqui, ó, tem que ficar 2 minutos pendurado e ganha um bananão. Ó, vamos ver se o carinha vai conseguir. Ele já tá a 1 minuto e 10. Mas ele tá com cara de pessoa tranquila, ó. Eu acho que ele vai ganhar. Ó, tem o negócio do Harry Potter aqui. Acho que tem algumas coisas do estúdio mesmo, quando filmaram lá, trouxeram algumas coisas pra cá. Tem aquele famoso lá na Inglaterra, mas acho que aqui é um bacana também. Pra quem não puder ir na Inglaterra, é fã de Harry Potter, tem esse aqui, ó. Aqui tem também esse negócio de luta livre, aquelas luta livre encenada, né? Que é mais acrobacia ali e tal, que tipo os telecat que passava na Band, aqui o pessoal curte bastante também. E é isso então, galera, nesse vídeo aqui a gente ia contar aí como era viajar por aqui, mas acho que o vídeo já falou por si, né? Deu pra entender bem. Eu acho que aqui é um país que se você vier, ele tem... Hey, hello! Where are you from? From Brazil? Say hello to Brazil! Nice to meet you. Vinicius! Oh, nice to meet you! Thank you, guys! Thank you, shukran! E, bom, até me perdi aqui. Acho que são os primeiros que gostam do Neymar aqui, né? Geralmente a galerinha é meio brava com o Neymar, porque eles queriam ver ele jogar e ele não jogou. E alguns falam que ele enrolou aí. É, aqui eles chegam, aí eles falam, né, Brasil, não sei o que, aí já fala Neymar, a gente fala aí ele já faz todo mundo que fala Neymar depois já vem Agora eles gostam muito do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, os jovens estão na pira do Vinícius Júnior aqui. Aí, como a gente tá falando, então acho que a grande graça daqui, mais do que os lugares, é você ir com a galera. Vai, conhece a galera fala, vem tomar um chá, vai junto, não se prenda no roteiro, tá? Eu acho que se você se prender muito no roteiro, talvez você não viva a graça daqui. Acho que a grande graça, pelo menos, o que nos encantou foi o pessoal aqui, essa receptividade que eles têm. A hospitalidade, a cultura de receber bem. Então é melhor do que todas as cidades. É claro que todo lugar que a gente conheceu foi bonito, mas o melhor de tudo foram as pessoas. Foi o que o Renan falou agora há pouco ali atrás. A gente ficou com raiva, mas aí você fica tinindo de raiva. Aí vem essa galerinha e te desarma, né? Derruba teu coração, amolece tudo de novo. É, a única galerinha chata que a gente conheceu aqui foi o do parque lá. Os únicos chatos mesmo, acho que foi ali. E é isso então, galera. Até a próxima!